Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde eu vou dar dicas de filmes para vendedores. Por que eu faço isso? Eu acho que o vendedor ele precisa se relacionar, precisa ter networking, ele precisa buscar conhecimento, mas por que não fazer isso também de uma forma lúdica, onde ele consegue assistir uma série, descansar, relaxar, muitas vezes com a família, enquanto a família está lá só olhando, né, o filme com uma visão tradicional. Por que não a gente não pode começar a olhar esses filmes e séries com um olhar também de empreendedorismo, né? E neste último final de semana eu maratonei, eu assisti um Maluco no Golf 1 e um Maluco no Golf 2. Antes de te contar as lições que eu aprendi através desse filme, que é uma comédia, eu vou contar o que eu jogo golfe e como o golfe é importante para o relacionamento, para o networking, para que você conheça outras pessoas. Durante a partida de golfe, que a princípio não é nada simples, tem muitos detalhes a serem observados, mostra muita honestidade. Então, o perfil, o comportamento da pessoa, do jogador dentro de uma partida de golfe mostra muito do caráter dessa pessoa também nos negócios. Então, o golfe ele é um esporte que particularmente eu gosto muito e muitas vezes você fica longas horas ao lado de alguém. Então, ao mesmo tempo que você está praticando o golfe, analisando o comportamento das pessoas durante a partida, você também está interagindo de uma forma muito profunda, né? Então, é um esporte de concentração, mas enquanto está caminhando pelo campo de golfe, negócios vão ocorrendo. Então, fica a dica aí se você está buscando algum esporte e também, ao mesmo tempo, se relacionar com potenciais clientes. Se o seu cliente está lá no campo de golfe, essa é uma grande opção, tá? E aí, como eu sou um apaixonado pelo golfe, apareceu para eu assistir esse filme, né, O Maluco no Golfe, e saiu essa curiosidade, né? Vamos ver como que isso está ilustrado aí nessa comédia. E o Maluco no Golfe 1, ele basicamente precisa levantar uma grana, é um cara que está tentando a vida dentro do hóquei, batendo cabeça, não consegue ir para frente, mas por uma questão de necessidade financeira, ele decide jogar o golfe. E aí vai aqui a primeira ressalva, né? Então, muitas vezes nós estamos sempre tentando fazer alguma coisa, sempre igual, buscando um resultado diferente, o resultado não vem. Então, às vezes, você precisa tirar a cabeça para fora e enxergar as outras opções e colocar a energia de uma forma diferente. Talvez ali venha o grande resultado que você está buscando. E muitas vezes a gente está apaixonado pelo negócio, apaixonado por aquela atividade e não se dá a opção de conhecer outros esportes, outras opções, né? No caso aqui esportes, mas outras opções dentro do seu negócio para que ele cresça e se desenvolva, né? E muitas vezes você tem que se dar essa liberdade de conhecer, de pesquisar, de conversar com outras pessoas. Então, o Maluco no Golfe, ele acabou me abrindo essa mentalidade. E muitas vezes nós não temos o conhecimento técnico necessário, mas nós temos um certo talento nato para algo, né? Então, cabe também a gente descobrir no que nós somos melhores e potencializar naquilo que somos bons e tentar amenizar onde nós não somos tão bons assim, né? Então isso mostrou muito esse lado, né? E então a oportunidade aos vendedores, muitas vezes eles estão muito próximas, né? Mas a gente não tem essa capacidade de enxergar e de perceber. Outra coisa que é importante é de fato o relacionamento. Então lá no Maluco do Golfe mostra também que é um esporte mais elitizado para um certo público e de repente esse Maluco do Golfe começa a atrair um público diferente, né? Então tá tudo certo também. Por quê? Dependendo da sua estratégia como vendedor, não resta apenas o público de alto padrão, né? Até porque se você pegar a fórmula do LTV, que é o Lifetime Value, vai aparecer lá 3 alternativas para você crescer o seu negócio, né? Ou seja, você pode vender com um ticket mais elevado. Então eu vendo a mesma quantidade, né, só que com valor agregado maior.
Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vendo essa borracha aqui, né? E essa borracha, ela custe lá R$5. Eu posso manter a mesma quantidade de vendas, né? Sei lá, 100 borrachas no último mês. E para o próximo mês eu posso manter essas 100 borrachas, só que ao invés agora de eu cobrar R$5, eu passar a cobrar R$10. Então eu estou mantendo a mesma quantidade de itens, só que com um lucro muito maior. É claro que isso aqui é um exemplo muito simbólico, né? Mas eu quero que você olhe para dentro da sua esteira de produtos se você não tem essa oportunidade, né, de manter a mesma quantidade de vendas, só que com valor agregado maior. E também está tudo certo você aumentar a quantidade. Então eu vou cobrar os mesmos R$5 por essa borracha, mas ao invés de eu vender os mesmos 100 unidades, agora eu vou vender vou vender 1000 unidades naquele mesmo período. Então estou ganhando em escala, né? E quando a gente assiste o filme, você vai ver que existe um público que está sendo atendido pelo Golf e vem um outro público diferente, porém, né, um poder aquisitivo menor, mas porém uma quantidade muito maior. E para o esporte, isso também é atrativo, né? Então eles querem essa visibilidade maior, porque gera, né, atração do dinheiro de outras formas. Então, nós vendedores podemos aprender com isso também, né? Que existem diversas formas aí de melhorarmos o nosso resultado, né? Mexendo no ticket médio, mexendo também na quantidade de produtos. E às vezes a gente fica só fechado olhando, né, para uma única oportunidade aí de negócios. Uma pausa rápida no episódio para te dar uma informação importante. Eu, Cleiton Fukumoto, sou mentor em vendas. Tenho um método que se chama MVP, Marketing, Vendas e Produtividade. Vendas no centro. São 3 pilares importantes para você escalar o seu negócio. Se você quiser mais informações, tá aqui o QR Code, você vai ter acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias. Agora volta ali para o episódio que tem muita informação bacana ainda pela frente. Te vejo nos cursos. Já o Maluco do Golf 2, que é o título aqui desse vídeo, ele mostra também como o nosso comportamento ele é espelhado para outras pessoas. Então, o ator lá, o personagem, né, o Happy Gilmore, ele acaba tendo 5 filhos, se eu não me engano, e os filhos, eles têm uma particularidade muito semelhante, né? Então, ações que ele praticava, as brincadeiras que ele tinha, o perfil comportamental dele, os filhos passam a ter algo muito semelhante, né? Então, como que os nossos filhos se espelham em nós, né? Trazendo para o empreendedorismo como um ambiente em que nós vivemos e com as pessoas que a gente convive, pode trazer também grandes mudanças na forma como a gente enxerga o negócio, como a gente pratica o negócio. Então, se você está tendo o mesmo resultado por muito tempo, vale a pena mudar aí de ambiente, né? Buscar outros conselhos, outras pessoas, reavaliar quem são as pessoas ao seu lado e os ambientes que você frequenta. Muitas vezes você precisa dar essa oxigenada que a gente fala, né? Então ali ficou muito evidente isso, né? De como que o comportamento dos filhos são muito semelhantes ao do pai, né? E são acho que 4 homens e uma menina, e essa menina seguiu mais o perfil da mãe, né? Então, dentro do mesmo ambiente, né, existe esse espelhamento que pode ser dado para uma ou outra pessoa. Então, também me mostrou que vai muito da ótica que a gente quer enxergar durante a nossa trajetória, né? Porque, às vezes, tem pessoas dentro da empresa que não estão tendo sucesso e a gente culpa essas pessoas por isso, mas sempre tem um ou outro lá se dando bem e ao invés de seguir esse perfil mais correto, né, um perfil de sucesso, nós mesmos, por uma questão de comodidade ou falta de percepção em alguns casos, a gente começa a seguir, né, quem não deveria estar seguindo, simplesmente por ser mais simples, mais fácil, ou, nesse caso, família aqui, por uma empatia maior, enfim, uma conexão maior. Mas, às vezes, a nossa procrastinação, a nossa falta de disciplina é que nos leva para um caminho mais fácil, né? Então, tentar parar de
de culpar o todo, né, e olhar para dentro. Qual é a mudança que eu preciso causar em mim mesmo para que as transformações aconteçam. E dentro do filme também mostra isso, que problemas emocionais que acontecem na vida interferem na partida, no jogo em si. E também nas vendas, né? Então, como é que está a harmonia dentro da sua casa? Como é que está a harmonia com a sua família? Como é que está a harmonia com você mesmo, né? Você, quando visita um cliente, não consegue fazer uma venda, você sai lá com dever cumprido, fiz o meu melhor, levei o melhor para o cliente, infelizmente foi uma decisão do cliente de não querer comprar, mas tudo aquilo que estava à minha disposição eu fiz. Ou você fica com aquela sensação de que eu podia ter feito mais, deveria ter feito diferente, e por uma questão de procrastinação ou falta de disciplina você não faz, não estuda, não melhora, não progride, né? E aí o resultado acaba sendo o mesmo. Então, já dizia Albert Einstein, né, que é insanidade você fazer sempre a mesma coisa buscando resultados diferentes. Então tem que começar a sair fora da caixinha e olhar para outros horizontes, né? Então cuidar com essa parte interna, de como que o meu pensamento, as minhas crenças, as minhas memórias estão de fato afetando o meu dia a dia, o meu resultado, né? Então ali no filme mostra muito isso, né? Essas variações de humor, de lembrança, de a cabeça, nós internamente, quando não estamos bem, tudo ao nosso redor começa a entrar em colapso, né? E muitas vezes é um pequeno ajuste que já causa uma grande transformação. Então tem ali no filme também um ex-jogador, né, que ele está, digamos que aposentado, né, ele não está mais praticando o esporte por motivos que eu não vou dar de spoiler aqui, mas ele precisava de um encorajamento, ele precisava de uma dica que fizesse acender uma chama para que ele voltasse para o jogo, né? Então, um pequeno ajuste, uma pequena palavra, um pequeno empurrão, né, já pode trazer grandes transformações. Isso eu trago para o mundo das vendas também. Por pior que esteja o cenário aí para você, às vezes você está muito perto de uma pequena mudança já trazer grandes transformações. Agora, a grande questão é, você está se permitindo a fazer esse pequeno ajuste? Você está conversando com outras pessoas, está buscando conhecimento, você quer melhorar, você quer crescer? Então reflita internamente se tudo que está à sua disposição de fato você está fazendo. E ali também no filme mostra que sozinho nós não conseguimos nada. Então ter essas pessoas de apoio, ter coaches, ter mentores em volta, né, dando pequenas dicas, ou simplesmente sendo uma figura, né, positiva ali que nos acalma, já também consegue trazer grandes resultados, né? Então, olha aí para dentro do seu negócio o que precisa ser feito para que o resultado aconteça, tá bom? Bom, essas foram as dicas, né, do que olha só como uma comédia, hein, gente? Pode trazer uma grande visão e percepção do empreendedorismo, né? Aqui no nosso canal, a gente também faz essa relação com passagens bíblicas. Então tem aí na aba da nossa playlist Sextou com Propósito. Então nós trazemos aí essa leitura bíblica e uma relação com o empreendedorismo, vendas e família, né? E também em todos os nossos momentos de educação, damos dicas aí mais técnicas do que você precisa fazer ou pode fazer para que consiga vender mais, escalar os seus negócios. E aqui, que você acabou de assistir, são dicas de filmes, séries, que também, ao mesmo tempo que relaxa, consegue aí ter uma grande visão do que mudar, como fazer para dentro do seu negócio. Espero que tenha gostado e com grande satisfação que eu respondo perguntas, né? Então coloque aqui seu comentário, dê seu like, faça parte aqui da nossa comunidade e juntos vamos crescer para ter melhores resultados, tá bom? Conto com vocês, contem comigo, até a próxima.